Então, a gente vai continuar agora no nosso assunto aqui do Shmirat HaLashon. Por mais que a gente já escutou, a gente já estudou, a gente já viu tanto sobre isso, mas sempre é importante a gente estar vendo de novo, a gente se conscientizando, a gente entendendo os estragos que o Lashon Hará ele pode causar na nossa vida, na vida dos outros. E a gente vai começar a ver, a partir de hoje, os estragos que o Lashon Hará ele faz lá no Shamayim, no céu, nos mundos espirituais mais elevados, como eles acabam também sendo atingidos pelo Lashon Hará. Então, só um machal, só um paralelo de uma pessoa muito pobre, que essa pessoa ela ia de casa em casa pedindo pão velho, pedindo alguns trocados. Ele chega numa grande mansão, o dono da mansão fala: olha, eu não gosto de dar dinheiro, você pode subir no sótão da minha casa, pegar o que você quiser, e você pode vender, você pode usar, tem muitas roupas boas. Ele sobe lá no sótão da casa e ele começa a pegar várias roupas, tem roupas realmente novas, tem ternos, tem tudo de bom para ele, para a família. Ele começa a encher uma sacola até que ele precisa de uma corda, a sacola está tão cheia, ele precisa de uma corda para amarrar, ele vê uma corda do teto até o chão, ele fala: eu acho que o dono não vai ficar bravo se eu pegar esse 1 metro de corda. Ele vai lá, ele corta aquela corda e, de repente, ele escuta um barulhão, alguma coisa estraçalhando lá embaixo. Era um candelabro de cristal que estava preso naquela corda. E ele destruiu aquele candelabro de milhares de dólares. O dono, sobe louco da vida, falou: não acredito, eu vou te matar. Por que você fez isso? Eu não fiz nada, eu peguei 1 metro de corda. Falou: não, o problema não é a corda, é aonde isso estava amarrado, o que isso estava segurando. Esse é o paralelo do Lashon Hará. Não é simplesmente, mas foi só um Lashon Harázinho, aquela fofoquinha no telefone, falar mal desse, falar mal daquele. Foram algumas palavras só. Eu só desabafei um pouco sobre aquela pessoa. Não é o problema só aquelas palavras, é o que isso causa lá no Shamayim. É isso que a gente vai ver hoje. Vamos trazer de novo um pouquinho do Zohar HaKadosh, a linguagem que o Zohar HaKadosh ele explica para a gente é assustadora. Eu não quero assustar ninguém, mas ao mesmo tempo é importante a gente se assustar um pouquinho em relação à força, à destruição que o Lashon Hará ele acaba causando aqui no mundo. Olha só, Veim medaber Lashon Hará al haveró, a pessoa que fala Lashon Hará sobre o seu companheiro, o meorer medanim alav, ele acaba causando brigas, disputas. Você fala mal de alguém, você faz fofoca, você joga um contra o outro, você vai aumentar as discussões, as brigas, o ódio. O meorer bazel lemala inyan categoria al Israel, você desperta nos mundos espirituais acusação sobre todo o povo judeu. Prestem muita atenção. Até agora, a gente está falando de danos que o Lashon Hará causa na sua própria alma e que acaba causando na vida da pessoa de quem a gente está falando mal. Aqui a gente está indo um passo além. O Zohar HaKadosh vai falar para a gente o estrago que isso causa no mundo espiritual, porque a gente desperta acusações contra todo o povo judeu. Venoten bazé koach la Satan sheikatrega Israel. A gente dá força para o Satan, para o Yetzer Hará, para que ele possa acusar a Israel, ele possa vir trazer coisas negativas de Am Israel, de todo o povo judeu, diante de Hashem. Kedeita bezoar HaKadosh parashat Pekudei, como é a linguagem. A gente vai ler aqui a linguagem do Zohar HaKadosh. Aqui só um esclarecimento. A gente já leu algumas vezes o Zohar HaKadosh. O Zohar, ele é escrito em aramaico, mas a gente está lendo em hebraico, porque eu estou seguindo aqui já a tradução no livro aqui do Hafetz Haim. O original, ele traz em aramaico mesmo, o original, e depois no livro dele, nas edições futuras, já foi acrescentado a tradução para o português, para o
o hebraico, perdão, e a gente já está lendo diretamente na tradução do hebraico. Yesh ruach hahad sheomedet al kol otam balei lashon hara. Tem um espírito de impureza que ele acaba pairando, ele fica sobre todos aqueles que são balei lashon hara, aqueles que fazem lashon hara, shekasher mitorerim bnei adam belashon hara. Quando as pessoas começam a falar aqui no mundo material lashon hara, ou adam echad mitorer belashon hara, ou até mesmo uma única pessoa, prestem atenção, o efeito de um lashon hara, uma pessoa falando lashon hara, as mitorere totaru hara ametamá. Então esse espírito impuro, ele também é despertado shelemala, lá em cima, anikra sirsurra. Sirsurra seria uma discórdia, causar. Então tem uma força espiritual de impureza, isso é linguagem do Zohar HaKadosh, que é despertado nos mundos superiores, toda vez que aqui embaixo a gente faz lashon hara. Vehi chorá alotó itorerut lashon hara, e ela repousa sobre esse despertar de lashon hara que teve aqui no mundo material, she patru ba bnei adam, que foi iniciada pelas pessoas aqui embaixo. Quer dizer, todo o início do processo, o botão de ligar o processo dessa alma de impureza, esse espírito de impureza, começa aqui embaixo, o botão de ligar é aqui no mundo material, através do nosso lashon hara. Vehi olá lemala, e esse espírito de impureza, ele vai subir, vegoremet bezui torerut lashon hara, mavet veherev vehereg baolam. Isso vai causar, esse espírito de impureza, ele vai causar morte, espada e destruição, assassinato aqui no mundo. Olha quantas coisas. Então, não é mais só aquela corda de 1 metro o problema. O problema é o lustre de cristal que vai ser destruído. Você está causando morte, espada, guerra. A gente vê o noticiário e fala, desgraçado desse Putin, que está fazendo guerra, que está destruindo. A verdade é que tudo começa no nosso comportamento. Só tem guerra aqui no mundo quando as pessoas fazem lashon hara, quando as pessoas causam brigas, quando as pessoas fazem discórdia. Aí começam guerras no mundo. Quem está causando a guerra somos nós. Quem causa morte, assassinatos e, Deus me livre, epidemias. Tudo isso, o botão de ligar é aqui embaixo, através do lashon hara. Oi, leotam meorerim leotot sadra. Coitados daqueles que despertam essas forças ruins. Velo shomrim pihem uleshonam, que não guardam as suas línguas e as suas bocas. Velo rosheshim alzé, e não se importam, não tomam cuidado de tantas consequências negativas que a gente pode ter com lashon hara. Velo yodim, que a itorerut lemata tluya a itorerut lemala, e eles não entendem que todo despertar nos mundos superiores de maus decretos começa nos mundos inferiores, começa aqui nesse mundo material, todo o despertar das tragédias, das coisas negativas. Bem letov, bem lerá, tanto para coisas positivas também. Tudo começa com os nossos atos, tudo começa com as nossas decisões. Vekulam mekategrim, leorer leotor nachash gadol, e todos esses acusadores vão despertar aquela grande cobra, sheyem mekatrega laolam, e essa cobra, ela vai acusar sobre o mundo inteiro. Essa é a cobra do lashon hara. Olha que interessante, o povo judeu, quando eles estavam lá no deserto, eles reclamavam de tudo o tempo inteiro, não só o lashon hara das pessoas, eles faziam o lashon hara de Hashem, nada tá bom, e não tem água, não tem comida, e que vontade de comer carne, que vontade
da melancia, do alho que a gente comia lá no Egito de graça, o peixe que a gente comia de graça o tempo inteiro, Lashon Hara de Hashem. Está escrito que Deus, numa das reclamações do povo, mandou cobras venenosas. E o povo pediu para Moshe, Moshe, reza para Deus tirar essa cobra no singular. Não pediu para tirar as cobras venenosas. Que cobra é essa? Essa cobra que é criada através do Lashon Hara e que acusa a gente no Shamayim, e lá no céu começam a vir decretos ruins para o mundo inteiro. Ve'akol bishvi otah itorerut shel Lashon Hara. E tudo começou, o aperto do botão é o Lashon Hara que é feito aqui embaixo. Kasher nimtzet aitorerut shelo lemata. Então, toda vez que aqui embaixo a gente se comporta de uma maneira negativa, a gente desperta as forças espirituais negativas. Essa força sobe lá em cima, começa a ter acusações contra o povo judeu e, Deus nos livre, isso causa morte, isso causa epidemias, isso causa sofrimentos aqui no mundo, violência, guerras, tudo isso começa com o Lashon Hara. Olha que incrível a consequência que tem a nossa fama. Vehine kasher nitbonen rak meat benyan hanorá zeh. Então, se a gente parar pelo menos para refletir um pouco sobre esse assunto tão terrível, Navi miad alidei zeh, ma shakadosh baruch hu makpid kol kach alavon zeh yoter mikol avonon. Deu para entender, então, por que Deus é tão rigoroso com o Lashon Hara? Não, mas Deus destruiu o nosso Beit HaMikdash só por causa de Lashon Hara, só por causa de ódio gratuito. Tantas transgressões graves que tem no mundo, é isso que Deus está olhando, sim. Deus não quer nem mesmo ajudar, Deus não quer se associar, se unir ao transgressor, ao Baal Lashon Hara, aquele que não tem freios na boca para salvar ele dos seus sofrimentos. Kumoshe Yuvá e Mirtze Hashem, Lekaman Beshem HaSifri, ele vai trazer lá para frente, em nome do Sifri, parte da Torá oral. Kumoshe Katav Bezohar HaKadosh Parashá Beshalach, também como falou o Zohar HaKadosh na Parashá Beshalach. Então, de novo, Hafetz Haim não inventou nada da cabeça dele, tudo ele traz, as fontes, toda a parte mística da Torá, o Zohar HaKadosh. Olha quantas coisas a gente já está vendo sobre a gravidade do Lashon Hara. Assim está escrito, Omar Rab Shimon, lá no Zohar HaKadosh, fala o Rab Shimon, Al Kolam Mahal Kuchabrihu, sobre todas as transgressões, Hashem, ele perdoa. Barmin Lishnabisha, fora Lashon Hara, com exceção de Lashon Hara, todas as outras transgressões, Hashem, ele passa por cima, ele perdoa. Yaduahu de Ahavat HaKadosh Baruch Hu le'amo Israel ad meod. A gente sabe quantas fontes da Torá sobre o amor que Deus ele sente por Am Israel. Vehem etzlo bebrinat ben yakir. E nós somos considerados, vários psukim da Torá que nos chamam Ben Yakir, o meu filho querido, Yelet Shashuim, o meu filho que me diverte, que me alegra, o filho que só me traz bons momentos. Como está escrito no Passuk do profeta Irmial, a Ben Yakir li Efraim, o meu filho querido Efraim. Efraim também é um dos nomes de Am Israel. E Mielet Shashuim, que ele é o meu filho, que eu me divirto, que eu tenho prazer com esse meu filho. Então, para demonstrar o amor que Hashem ele sente por Am Israel. De que Sheye Lo Ladam Ben Yakir Veyelet Shashuim. Quando uma pessoa ela tem um filho querido, ele tem um filho que ele ama muito, Veuroeu Sheinu Midnae Kashurá, e ele vê que esse filho, infelizmente, não está se comportando bem, não está tendo uma boa conduta, Afal Pequen, o Mechapé Alav, mas mesmo assim,
ele não quer ver, ele não quer enxergar os defeitos do filho. Quando a gente ama muito alguém, a gente não quer ficar olhando o lado ruim, os erros dessa pessoa. Merova Ravatotô, pelo amor que a gente sente pelo nosso filho. Veav im yasreinu lifamim, mesmo que a gente castiga de vez em quando esse filho, Yeberov Haniná Behemlá, é por amor, é por piedade, é por querer o bem do nosso filho. Nenhum pai que ele ama de verdade o filho, ele castiga por ódio, ele castiga porque ele quer machucar o filho, ele quer educar, ele ama esse filho, ele quer que esse filho vença na vida, cresça na vida, ele quer o melhor para o filho. Achen, im yavou elav anashim pamustai. Mas agora, se começarem a vir pessoas, uma vez, duas vezes, vai saprulo mirov kilkulei bno, e começam a falar como essa criança é desobediente, você não sabe o que teu filho fez, teu filho quebrou isso, teu filho estragou isso. Como ele é um menino brigão, ele olha, discute com todo mundo, briga, agride, mesmo sem motivo, e que ele envergonha todo mundo, e que ele insulta as pessoas na rua, e começa a falar mal desse filho, é óbvio que o pai, cada vez que alguém vem falar mal do filho dele, ele vai ficando bravo com o filho. Cada descrição de um insulto que ele fez para alguém, uma briga que ele fez, qualquer coisa ruim, vai fazer o avuzé, e ele vai bater no filho, ele vai acabar desprezando o filho, ele vai olhar para o filho de uma maneira negativa, de tanta coisa ruim que ele escutou. O Migaram Kolzé, a Messaper, e quem causou que ele batesse no filho, que ele desprezasse o filho? Aquele que está falando, aquele que está fazendo o lachonará da criança. Kena davar benhaneino, olha que incrível, tudo que tem no mundo material, na verdade, é para a gente entender um pouquinho de como funciona o mundo espiritual. Assim também acontece com o lachonará. Akadosh Baruch Hu, Merova Havash Ohevet Israel, Hashem, pelo amor infinito que ele sente pelo povo judeu, Avsheu Yodea Beatzmo, Kolma Shenase, mesmo que ele sabe, não tem nada que a gente faça que Deus não sabe, que Deus não está acompanhando, que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo. Beseter o Begalui, as coisas que a gente faz abertamente, as coisas que a gente faz entre quatro paredes secretamente. O Kumoshe Katuv, Im Yesater, Ish, será que dá para uma pessoa se esconder? Afal pequeno, mesmo assim que Hashem ele sabe tudo, ele vê tudo, mesmo assim, Lo Yorer Beatzmo Alerim Lasotra, ele não vai despertar sozinho para fazer coisas ruins para esse filho querido de Hashem, que é Am Israel, o Kmoshe Katuv, Lo Ibit Aven Ben Yaakov, como está escrito no Passuco da Torá, Deus não vê transgressões, Deus não vê maldades em Yaakov, que é a Kavaná de Yaakov, também é Am Israel. Deus não consegue ver, entre aspas, portanto, o amor que ele sente por Am Israel, ele não consegue ver os nossos erros. Ahem, e minha avó elava mecatrego, mas se chegar um acusador, vai saber lo minhanzé, e começar a falar para Hashem quais são os erros do povo judeu, que viahol o muhrach leashiv alzé shum tshuvá. É como se Deus, ele agora é obrigado a responder alguma coisa. Espera aí, está vindo o acusador diante do juiz. Se não tem acusação, o juiz pode fingir que não está vendo nada, mas tem um acusador agora. E o acusador está cobrando uma atitude de Hashem. Olha, Deus, olha o que teu povo está fazendo. Deus, como se ele está obrigado agora a tomar uma atitude. Beamro she malchutá deara meshiva gamken, que é como acontece no mundo aqui
no mundo material, o juiz aqui, ele pode fingir que ele não está vendo alguma coisa, mas se tem uma acusação formal, ele tem que dar uma resposta. Alguma coisa ele precisa fazer. Que sheba militzok lifneihem al davar avla shenaseh, como shekatvu basfarim. Se alguém começar a gritar lá no tribunal, todas as transgressões que o acusado fez, não dá para o juiz ignorar. Não, mas o juiz ama essa pessoa, esse acusado, mas agora vai ficar feio. Já que ele está publicamente fazendo isso, alguma atitude ele vai ter que tomar, que ken yisad malko shelolam, porque assim estabeleceu o rei do mundo, Hashem, she'inyano sheladam yeh mitnahagim alpi amelitzim ve amastinim. Todo julgamento do ser humano, paralelo ao que acontece aqui na Terra, lá no céu também, todo julgamento ele é baseado em acusadores e defensores, como no tribunal aqui embaixo, lá em cima também tem um tribunal e tem a defesa e tem a acusação. Então, Deus ele precisa reagir. Ele criou esse sistema e, entre aspas, ele é obrigado a trabalhar dentro das regras que ele criou. Então, Deus agora ele vai ser obrigado a tomar uma atitude. Até agora, se não tivesse um acusador, Hashem ele está vendo, ele sabe tudo que é feito abertamente, escondido, mas agora que tem um acusador, ele vai ter que tomar uma atitude. Vehinei yaduau de itaruta de leala talha beitaruta deletata. O despertar lá de cima, a acusação lá em cima, depende da acusação aqui embaixo. Quando tem Lashon Hará aqui embaixo, começa a ter acusação lá em cima. Lachen inimtza beIsrael midat shalom. Se tem no povo judeu a paz entre as pessoas, ve'en bahem shum delatória milemata. E aqui embaixo não tem Lashon Hará, não tem pessoas se delatando umas para as outras, fofocando. Gam lemala eina satan yachol lekatreg alehem. O Satan lá em cima, o Yetzer Hará, não pode acusar a Israel. Ve'afilo imavona hamur mikol avodazará chas v'shalom. Mesmo a pior de todas as transgressões, a idolatria chas v'shalom, como shekatuv bemidrash Shir Hashirim, como fala o Midrash Shir Hashirim, she'afilo chas v'shalom, Israel ovdim kohavim umazalot ubeinehem shalom. Mesmo que Deus nos livre, se dentro do povo judeu tem idolatria, pessoas estão servindo ídolos de madeira, ídolos de metal, estão seguindo forças que não são Hashem, mas se tiver shalom, se tem paz entre as pessoas, se tem respeito entre as pessoas, que viahol omer HaKadosh Baruch Hu, eina satan nogia beinehem. É como se Deus falasse, o Yetzer Hará, o Satan, não pode encostar nele. Sai daqui, Yetzer Hará, você não tem força de acusação contra Am Israel. Shenemar, Habur Atzavim Efraim, Anachlo, quando eles estão conectados com ídolos, Efraim, de novo, Efraim, um dos nomes de Am Israel, Anachlo, deixa ele, sai daqui, deixa ele em paz. Ve'akavaná, shekenit bia kadosh baruch hu basatan. Isso é uma das regras que Deus implantou como funciona o Yetzer Hará. Está dentro das regras de Hashem que ele criou para... Porque a gente podia pensar, peraí, mas malandragem isso, né? Aqui um juiz de carne e osso não está certo, ele está fazendo um julgamento com tendência, já que ele gosta, ele não podia nem estar julgando alguém que ele gosta, que ele já tem a tendência aqui de julgar de uma maneira favorável. Isso é a maneira como Deus criou o mundo, está dentro da natureza do Satan. Deus criou um sistema que onde tem shalom, o Satan não pode encostar na gente. E assim traz os nossos sábios do Talmud de Yerushalmi, Shedoró Shelahav, a geração do rei Ahav, o rei Rasha Gamur,
que levou o povo inteiro para a idolatria. Av sheayu ovdei avodazará, mesmo que eles são idólatras. Ayu yordim la milchama venotzrim, eles saíam para as guerras e eles venciam as guerras contra os nossos inimigos. Mipnei shelo haya bahem delatória, porque não tinha lashon hará. Ve'arayá, qual é a prova que não tinha lashon hará naquela época dentro do povo judeu? Shelo ilshino alovadiá, o profeta Ovadiá, ele não foi delatado por ninguém do povo judeu. Shereia et mea anevim, o rei Ahav, instigado pela sua esposa, que era tão rachá, pior do que ele mesmo, ele tentou matar todos os profetas do povo judeu, mas Ovadiá, ele conseguiu salvar, ele escondeu 100 profetas em 2 cavernas, como Shekatuv lekaman deklalhu bechol inyanim midah keneged midah, e foi midah keneged midah, medida por medida, como não tem delação aqui embaixo, como não tem lashon hará aqui embaixo, não tem lá em cima. Então, o que aconteceu? Mesmo que tem avodazará, tem idolatria, que é talvez um dos piores, mas aos olhos de Hashem, é como se você está colocando um concorrente contra ele, que isso causa, entre aspas, um sentimento de ciúmes de Hashem, e mesmo assim, se tem shalom entre as pessoas, Deus ele perdoa. Lahem kmosh adam kovesh et atzmo ubolem piv miledaber divrei gnut al chavero, da mesma maneira que numa geração onde pessoas fecham a boca, se controlam para não falar mal dos outros, leorer medanim alav, e eles não causam briga entre as pessoas, não causam disputas, não causam qualquer tipo de ódio gratuito. Ken lemala ena mekatreg yahol liftoach piv ledaber categoria. Também lá em cima, o grande acusador, ele não consegue acusar o povo judeu. Lo ken nimtzachas veshalom delatória beisrael milemata. Mas a mesma coisa não vale se tiver lashon hará aqui embaixo. Se tem lashon hará aqui no mundo, muda tudo. Levad mashem yorer bazelemala, abal delatória, alatzmo categoria, avura vorotav. Não só que a pessoa desperta sobre si mesmo, acusadores lá em cima, cada transgressão, assim fala o Pirkei Avot, aquele que faz uma transgressão adquire para si mesmo um acusador. Então, a pessoa, cada haverá que ela faz, ela está criando, como a gente falou, nesse sistema de Hashem, de acusadores e defensores. Quem são os acusadores da pessoa? As transgressões que ela fez. Quem são os defensores da pessoa? As mitzvot que ela fez. Então, fora os acusadores que ela cria para ela mesma, como a gente vai escrever lá para frente, em nome dos nossos sábios, de novo, o Hafetz Haim, tudo que ele fala, ele vai trazendo fontes. Não achem que isso é palavras do Hafetz Haim, esse extremista do Hafetz Haim, que exagerado. Não, ele está trazendo fontes da Torá para tudo que ele está falando. Tudo isso sobre os mundos espirituais não tem como a gente saber, a não ser o que Deus revelou para a gente. Isso tudo é a parte do Zohar, a parte mística da Torá, que está ensinando como funciona os mundos espirituais. Vehu meorer koah categoria al klal Israel, ele também está causando para todo o povo judeu que tenham forças de acusação. Shealidei zeh ba Satan, o mecatreg al Israel avur avonoiseihem. Ele está dando força para o Satan, quando ele causa discórdia, quando ele causa ódio, quando ele causa desunião com as palavras dele, ele está dando força para o Satan vir acusar o povo judeu, vetove adin alehem, e o Satan começa a exigir do juiz de Hashem um julgamento, julga o teu povo pelas transgressões que eles fizeram, o que viahol murrach la misham aburzé,
e Deus, entre aspas, ele acaba ficando numa situação que ele é obrigado a castigar a Israel. Começa a vir, como a gente falou, guerra, assassinato, atentados, todas as coisas ruins só acontecem porque tem um decreto lá em cima, e esse decreto ele é feito porque a gente dá força para o Satã acusar Israel através do nosso Lashon Hará. O Migaram Kolzé, quem causou tudo isso? A Mesaper Lashon Hará Milemata, aquele que falou Lashon Hará aqui embaixo. Então, a gente precisa parar para refletir, a gente precisa parar para questionar os nossos atos. Quantas vezes no nosso dia a gente, lo aleino, acaba fazendo Lashon Hará? Olha o que a gente está causando, não só para a nossa vida, olha o que a gente está causando para o mundo inteiro. Quantas coisas ruins a gente pode trazer no mundo só por não ter controle das coisas que a gente fala. Essa foi a parte teórica, quer dizer, é para dar uma sacudida na gente, para a gente realmente parar para refletir. Vamos falar um pouquinho agora da parte prática, sobre cuidados na prática, no nosso dia a dia, sobre o Lashon Hará. Então, a gente até agora estava falando da proibição de revelar que alguém fez uma transgressão. Agora a gente vai falar sobre a proibição também de revelar alguém que não cumpriu uma mitzvah, diferente de ter feito uma mitzvah negativa, de ter transgredido uma mitzvah, de não faça isso, falar sobre alguém que deixou de fazer uma mitzvah positiva da área de Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o seu companheiro. Então, da mesma maneira que a pessoa é proibida, o Lashon Hará, de alguém que fez uma transgressão em relação a Hashem, também é Lashon Hará falar que alguém foi negligente no cumprimento de uma mitzvah, Ben Adam Lechaveró, mesmo que é verdade, mesmo que você viu, mesmo que você sabe, é Lashon Hará você falar. Por exemplo, se você vê uma pessoa pedindo um empréstimo de dinheiro e você sabe que a pessoa poderia ajudar e a pessoa se recusa, sem nenhum motivo aparente, a pessoa se recusa a dar o empréstimo, é proibido contar isso para os outros. Ele não fez mal, ele não fez nada de errado, ele deixou de cumprir a mitzvah de Hesed. Então, mesmo assim, é proibido, é Lashon Hará contar que o fulano não emprestou dinheiro. Eu vi que o fulano foi lá e pediu dinheiro emprestado, ele tinha dinheiro e ele não quis emprestar. Isso é Lashon Hará. Então, mesmo que é proibido, mesmo se você não tem certeza ou você tem certeza absoluta que a pessoa não emprestou por egoísmo. Primeiro, a gente já falou bastante Din lekapzchut, o quanto a gente deve julgar as pessoas de maneira positiva, dar o benefício da dúvida, mas mesmo que você tenha certeza absoluta que ela não emprestou por egoísmo, mesmo que você está contando para os outros porque você não aguenta, está queimando por dentro de você alguém ser tão egoísta, alguém ter tanto dinheiro e não ajudar os outros, que nata emeto, que a gente chama, a pessoa que ele não aguenta uma transgressão desse tipo, ver alguém tão egoísta, ele é um canai, ele é um zeloso pela honra de Deus e pelas mitzvot, e não para difamar a pessoa, é porque realmente está te doendo, mesmo assim é considerado Lashon Hará. Não tem nenhuma permissão, não é uma transgressão, ele deixou de cumprir uma mitzvah, isso também é Lashon Hará. Vale também quantas vezes já aconteceu na nossa vida quando alguém se nega a te fazer um favor, você vai lá e pede para o Reuven se ele pode te fazer um favor, se ele pode te emprestar dinheiro, se ele pode te emprestar um objeto, mesmo que você conte isso de uma maneira casual, você não quer se vingar do Reuven, óbvio que você ficou sentido, você ficou bravo, mas está numa conversa, acabei de pedir para o Reuven, o cortador de grama,
ele não quer me emprestar. Isso é Lashon Hará, fora que se a pessoa está com um sentimento negativo, ele também transgride. Acabamos de ver na Parashá Kedoshim a transgressão da Torá de Lotitor, de não guardar rancor. Se você está falando sobre o assunto, significa que ele ficou guardado no teu coração. Além do Lashon Hará, também aqui a pessoa está transgredindo a proibição de guardar rancor do seu companheiro. Então, isso quer dizer que você não perdoou a pessoa e não tirou esse sentimento negativo do coração. Se a pessoa conta para os outros para se vingar, para que todo mundo saiba, olha, vocês acham que ele é tzadik? Ele não é tzadik, ele não empresta nem o cortador de grama dele, além do Lashon Hará, também a pessoa está transgredindo a mitzvah da Torá, que também a gente viu na Parashá Kedoshim, de Lotikom, de não se vingar, você está se vingando, querendo manchar a reputação do seu companheiro, e isso é proibido pela Torá de maneira nenhuma, mesmo que você está bravo, que você está chateado, a gente não pode virar para essa pessoa, até mesmo, olha que interessante, a gente falou um pouquinho sobre isso na Parashá Kedoshim, se a pessoa ela vem te pedir agora, ela se recusou a te emprestar e meia hora depois ela vem na tua casa te pedir uma coisa emprestada. Então, tem muita gente que pensa que é nessa hora que você tem que dar uma lição de moral na pessoa e falar, olha, eu vou te emprestar, sabe por quê? Porque eu não sou que nem você. Essa pessoa está fazendo uma transgressão da Torá de guardar rancor do seu companheiro. A gente deve emprestar sem lembrar o que aconteceu, sem guardar rancor no coração. A pessoa perdeu a oportunidade de fazer um hesed. É problema dela, não seu. O seu problema é fazer hesed o máximo que você puder. Se você também não emprestar, você está fazendo vingança e está guardando rancor dentro do teu coração. Tudo isso é muito ruim para a nossa alma. Então, que a gente lembre disso para tentar passar por cima de sentimentos negativos e, Bezrat Hashem, a gente conseguir perdoar e não fazer igual para os outros quando alguém deixa de fazer uma bondade com a gente. Também é proibido dizer que alguém não tem uma certa virtude. Você não está falando mal da pessoa diretamente, mas você está falando que a pessoa não tem uma certa virtude. Então, não tem diferença se realmente é culpa da pessoa ou se foi uma situação de força maior que estava fora do controle dela. Isso, infelizmente, é um tipo de Lashon Hará que acontece muito. As pessoas pensam que não tem problema falar, olha, essa pessoa ela não é tão boazinha quanto ela poderia. Eu não estou falando mal dela, só estou falando que ela não tem essa virtude do hesed, de fazer bondades o tempo inteiro. É Lashon Hará. A gente poderia pensar, por não estudar, por não conhecer, que não tem problema. Isso é Lashon Hará. Dizer que alguém não tem um atributo positivo, olha, ele não é uma pessoa muito ágil, ele não faz as coisas assim com alegria, isso também é Lashon Hará. Você está falando que ele não tem algum atributo positivo, isso é Lashon Hará. Também é Lashon Hará falar que alguém não tem inteligência, mesmo que é verdade. Então, Deus me livre, ainda pior se você está exagerando, se você está mentindo. Mesmo que falta de inteligência não é culpa de ninguém. Está escrito que a pessoa, quando nasce, já é decretado no Shammai, se ele vai ser Raham, se ele vai ser Tipesh, se vai ser sábio ou se vai ser um tolo. Então, isso não é uma falha da pessoa. Muitas vezes a Hashem decreta que a pessoa vai ter cabeça pesada, que ele não vai ser muito inteligente, mas isso pode causar danos terríveis, danos irreparáveis. Você pode fazer uma pessoa perder um emprego, você pode fazer uma pessoa perder um shidur, você pode fazer uma pessoa perder o respeito dos outros. Então, é gravíssimo. Parece, de novo, só falei que ele não é inteligente, não falei nada de mal dele. Você pode destruir a vida e a carreira de uma pessoa. Então, alguns exemplos que podem fazer mal e a gente deve evitar todos esses tipos de adjetivos que a pessoa é estúpida, a pessoa é imatura, a pessoa é infantil,
a pessoa é retrógrada, a pessoa é meio lenta, a pessoa é um idiota, a pessoa não bate bem da cabeça, a pessoa é tola, a pessoa é um tapado, a pessoa é meio confusa, a pessoa é atrapalhada. Tudo isso é lashon hará. Essas palavras, esses adjetivos devem ser evitados. Mesmo que a gente fala casualmente, não estou falando para denegrir ninguém, só estou falando, essa pessoa é meio atrapalhada, né? Ela, na hora de fazer as coisas, ela sempre se confunde com tudo. Você pode estar fechando portas de trabalho para ela, você pode estar fechando o shidurim para ela, porque alguém vai escutar e falar, ai, eu pensava tão bem dessa pessoa, agora já não sei mais se realmente eu vou contratar essa pessoa. Olha que incrível, de novo, parece que o rabino é extremista, né? Olha a história, nunca mais esquecer essa história. Um homem sobrevivente da Shoah, ele, infelizmente, por todos os sofrimentos que ele passou na vida dele, passou por campos de concentração, ele era uma pessoa muito quieta, muito fechada, mas, ao mesmo tempo, ele era um contador extremamente eficiente, era um excelente trabalhador. Ele estava, certa vez, procurando emprego, já estava terminando as reservas que ele tinha, na casa já estava ficando quase sem comida, ele estava desesperado, até que Baruch Hashem, ele viu o anúncio de uma empresa, de um Yehudi, que está precisando de um contador. Ele foi lá para a entrevista, o dono da empresa adorou ele, viu que era alguém muito competente, com muita experiência, mas era uma quinta-feira, ele, como era de praxe, ele não quis fechar imediatamente o contrato, ele falou, deixa eu pensar até segunda-feira eu dou uma resposta definitiva, mas já deu todas as indicações que realmente ia contratar ele, que tinha ficado muito bem, que gostou muito, né, ficou muito bem impressionado com o trabalho desse homem e ficou de dar uma resposta na segunda-feira. E esse homem voltou para casa com outro espírito, revigorado. Bezrat Hashem, vou conseguir um emprego, vou conseguir sustentar minha família de novo. Mas o dono da empresa recebeu no Shabat a visita da irmã dele, que vinha de uma outra cidade. E, por coincidência, esse homem ele tinha vivido naquela mesma cidade onde vivia a irmã do dono da empresa. Então, conversa vai, conversa vem, na mesa de Shabbat, como está a tua empresa? Não, Baruch Hashem, estava precisando de um contador, mas achei um contador muito bom, segunda-feira eu já vou fechar o contrato com ele, é o fulano de tal. O fulano de tal, a irmã pergunta, não, você está brincando comigo, sério? É o que veio lá da minha cidade? Não, é ele mesmo, você conhece? Falou, óbvio que eu conheço, é um cara muito esquisito, o cara quase não fala, o cara é meio fechado, não sei, olha, eu não quero me meter nos teus negócios, mas não sei, se eu fosse você, eu pensaria mais uma vez, porque ele parece um cara meio esquisito, ele não me parece muito inteligente. Eu acho que se você contratar ele para a tua empresa, como contador da empresa, você ainda vai ter muita dor de cabeça. Esse homem ficou o Shabat inteiro com aquela informação na cabeça, o domingo inteiro, uau, será que eu me enganei tanto assim? Me pareceu um cara tão bom, mas pelo que minha irmã falou, Deus me livre, eu vou contratar alguém que vai fundar minha empresa. Infelizmente, na segunda-feira, ele acorda decidido que ele não vai contratar esse homem. Então, o homem chega lá na empresa, todo esperançoso, e, infelizmente, recebe a notícia que o cargo já foi preenchido por uma outra pessoa. Ele fica desesperado, que ele precisa de um emprego, ele sai procurando no jornal, ele descobre que numa cidade vizinha tem uma oferta de emprego, estava um inverno muito frio, ele estava tão obstinado que ele tem que conseguir um emprego, ele acabou esquecendo de levar um casaco, ele passou muito frio, na volta ele já estava espirrando muito, já estava passando mal, e infelizmente esse homem teve uma pneumonia e na semana seguinte esse homem faleceu, esse homem morreu por causa do lashon hará daquela mulher que falou que, na verdade, ele era pouco inteligente. Eu não falei mal dele, eu só falei que ele era meio esquisito. Então, quando teve o enterro,
o dono da empresa entendeu o que tinha acontecido. Quando ele foi ver por que ele morreu, um homem tão jovem, ele ficou sabendo da viagem para uma cidade vizinha, para uma entrevista de emprego, ele se sentiu tão mal, tão culpado, que ele recebeu sobre si para o resto da vida sustentar a família daquele homem. É bonito, mas não trouxe a vida daquele homem de volta. Olha o que pode causar um lashon hará que para a gente parece uma coisa normal. Falar que alguém não é inteligente, o que pode acontecer? Uma morte pode acontecer. Uma pessoa desesperada, um pai de família fica sem emprego, sem conseguir colocar comida em casa. Essa é a consequência que pode acontecer com o nosso lashon hará. Leva isso em consideração. Então, é óbvio que se a menina ela soubesse qual vai ser a consequência, ela nunca ia ter falado isso. Por que a gente faz lashon hará? Porque a gente não pensa até onde pode chegar as consequências do nosso lashon hará. Quantas vezes, se alguém soubesse, olha, você soube que aquele casal se divorciou? Sério? Mas por quê? Não, parece que foi pelo que você falou. Você falou alguma coisa para ela, do marido dela, eles acabaram se divorciando. Não, pelo amor de Deus, não era isso que eu queria. Mas devia ter pensado antes, não agora. Tem coisas que são irremediáveis, tem coisas que não voltam atrás. Então, pensa agora nas consequências, não depois que já aconteceu e já não tem muito mais o que fazer para reverter uma situação negativa. Também gravíssimo a gente menosprezar os conhecimentos de Torá de uma pessoa, falar que alguém, por exemplo, olha, essa pessoa fala um tanto dela, eu acho que ela não sabe tanta Torá assim, isso pode causar vergonha, pode fazer a pessoa perder um cargo, a pessoa é o rabino da sinagoga e começa a falar que esse rabino, não, as palestras dele são horrorosas, eu acho que ele não sabe muita Torá, não, falavam tanto dele, tudo isso pode ter, infelizmente, coisas muito, muito, muito negativas. Olha que incrível a história que aconteceu com o Briskerov. O Rav Chaim Brisk, ele era recém-casado, ele era o menino dos olhos do sogro. O sogro, ele sonhava em ter um genro Talmid Chacham, ele queria muito ter um grande estudante de Torá, e ele ficou muito feliz quando a filha dele casou com o Rav Chaim de Brisk, e ele estava lá muito feliz com o genro dele, mas o irmão da menina, o irmão da esposa, começou a ficar com muita inveja, quando ele via que o pai só fala do genro dele, o meu genro, que estudante de Torá, que sabedoria, que Dvar Torá que ele dá na mesa, ele começa a fazer lashon hará, ele começa a falar mal, fala, olha, ele não é tudo que você está achando, eu acho que ele não sabe nada, eu acho que ele te engana. E, no começo, o pai falava, sai daqui, você está com inveja do teu cunhado, imagina, é um Talmid Chacham, mas a gente sabe que o lashon hará, ele vai entrando no coração. O pai começou a realmente ficar preocupado, será que realmente eu me enganei? Numa cerimônia, uma vez, numa das festas, ele pede para o genro dele fazer um piutim, são cânticos que nem todo mundo tem o costume de fazer. O Rav Chaim de Brisk não tinha o costume de fazer isso, e ele falou, olha, eu não sei. E o sogro dele falou, uau, meu filho estava certo. Esse cara é um impostor, esse cara é um mentiroso. Ele convence a filha que aquele casamento foi um erro, mesmo que já tinha um nenezinho. Ele convence a filha que ela casou com a pessoa errada, com o enganador, ele não tem Torá nenhuma, ele é um grande mentiroso. Ele convence a filha a pedir o get, a pedir o divórcio, e eles destruíram uma família por causa do lashon hará. Olha que incrível, de novo, parece que é só lá com os outros, não, pode acontecer no dia a dia. Quanto mal a gente pode causar, Deus nos livre por causa do lashon hará. Então, todos esses tipos de declarações, esse cara não é lamdan, ele não é tão estudioso assim, ou ele não é amkan, ele não consegue entender a Torá de forma muito profunda, ele não é baqui, ele não domina nenhum tipo de assunto,
ou ele não é um Mehadesh, ele nunca traz nada novo, fica sempre repetindo as mesmas ideias, os mesmos conceitos. Óbvio que se eu quero, por exemplo, contratar um professor de Torá, se eu quero contratar um rabino, é óbvio que a gente vai atrás para saber se realmente é um estudante de Torá, ele é uma pessoa que tem domínio, sabe alahá, sabe conduzir uma reza. Óbvio que a gente vai pesquisar, isso é importante, mas só ficar falando, não gostei da palestra desse cara, esse cara aí não fala grande coisa, não sabe falar em público, você pode estar prejudicando, você pode estar causando uma demissão, um pai de família que não vai ter dinheiro para sustentar a sua família. Também é proibidíssimo, gravíssimo, a gente já definiu que Lashon Hará é você causar qualquer tipo de dano, pode ser um dano financeiro, pode ser um dano psicológico, um dano moral, reduzir a autoestima de uma pessoa, ou reduzir o respeito que as pessoas sentem por alguém, isso tudo pode, infelizmente, causar danos emocionais, danos psicológicos muito grandes e, portanto, obviamente é proibido a gente fazer isso. Então, por exemplo, alguém que numa cidade ele é muito bem visto, ele é uma pessoa muito respeitada, mas alguém soube que na cidade onde ele morava antes, ele não era tão respeitado assim, ele não era visto de uma maneira tão grandiosa, é proibido falar isso para as pessoas. Olha, você sabe que ele é muito respeitado, mas na cidade que ele morava, as pessoas não respeitavam muito ele. Isso é Lashon Hará, você está diminuindo a pessoa sem nenhuma toelet, sem nenhum benefício, sem nenhum motivo construtivo. O mesmo vale, obviamente, de um artesão, alguém que trabalha com trabalhos manuais. É proibido falar que alguém não é competente, a não ser que você queira evitar que alguém tenha um prejuízo, que alguém tenha uma perda, que vai contratar alguém que não sabe fazer o serviço, mas como as pessoas costumam fazer, falar mal de uma pessoa, de um trabalhador, falar mal de um artesão, isso é proibido, é Lashon Hará e pode ter consequências graves. Olha que incrível, até mesmo falar que alguém é fisicamente fraco. Essa pessoa ela é muito fraquinha, ela não consegue nem levantar 10 livros da mesa. Isso também é Lashon Hará, porque isso pode causar mal para a pessoa. De novo, pode causar na própria pessoa uma baixa autoestima, pode causar a pessoa ficar psicologicamente abalada, mas pior que isso, pode prejudicar num shidur, pode prejudicar no trabalho da pessoa, então também pode ter consequências negativas, mesmo que não é culpa, que culpa que a pessoa tem de ser fraca, não estou falando porque é culpa dela, estou falando só porque essa pessoa é fraca, eu não quero denegrir ela, mas pode causar danos, tudo que pode causar danos, mesmo que não cause danos, tudo que potencialmente pode causar danos, também é considerado Lashon Hará. De novo, coisas que no dia a dia a gente não para refletir. Dizer que uma pessoa é pobre é Lashon Hará. Não, mas a pessoa é pobre mesmo, todo mundo sabe que ela é pobre. Mesmo assim, é Lashon Hará. Pode criar dificuldade para a pessoa para conseguir um empréstimo, pode dificultar a pessoa para comprar alguma coisa a crédito, ter crédito para comprar alguma coisa. Então, a gente tem que, Bezrat Hashem, tomar muito cuidado para não falar que a pessoa é pobre, a não ser, de novo, que isso é necessário. Às vezes, é mitzvah falar que alguém é pobre. Por exemplo, se a pessoa lá precisa de doações, você sabe que ela é pobre e alguém vem perguntar, você sabe se essa pessoa está precisando de ajuda? Aqui, óbvio que não é Lashon Hará. Eu não estou falando mal dela, que ela é pobre, ao contrário, estou ajudando ela a conseguir algum tipo de ajuda. Às vezes, o contrário, falar que alguém não é pobre pode ser Lashon Hará.
Se alguém vem perguntar sobre alguém que precisa de doação, se ele é pobre, e você falar que ele não é pobre, você pode estar prejudicando ele. Se ele realmente for pobre, precisava da ajuda, e por causa da informação que você deu, que ele não é pobre, ele perdeu aquela ajuda, isso é considerado Lashon Hará. Pessoas podem parar de ajudar, pessoas podem parar de doar, e isso pode trazer um dano direto na vida dele. Então, tanto na primeira parte da aula, que a gente viu os danos que a gente pode causar para o mundo inteiro, os danos espirituais para a humanidade inteira, todas as consequências negativas, tanto na segunda parte da aula, você pode destruir a vida de alguém, literalmente. Você pode causar uma morte, um desemprego, um desespero, baixa autoestima de uma pessoa. Quanta coisa negativa. Toma cuidado com suas palavras. Pensa antes de falar, não depois. Depois o estrago já está feito. Óbvio, se já está feito, vai fazer tshuva, vai tentar consertar, mas vamos tentar pensar antes para Bezrat Hashem tentar nunca prejudicar ninguém, nem causar dor e sofrimento para as outras pessoas. Shavua Tov!